Vamos ouvir a nossa convidada, conte-nos tudo, desde o início, a sua trajetória, queremos que você derrame no tapete. Então, aí, com todo esse, como se diz, esse mundo da constelação, que traz todos esses emaranhamentos da família, eu comecei a querer questionar mais, a querer buscar mais, tá? E aí eu fui fazer um curso de hipnoterapia sistêmica com uma parapsicóloga do Rio Grande do Sul. E foi um curso que abriu muita coisa. No começo até, a gente treinava as alunas ali, nós passamos um bom período estudando, e eu montei um grupo, e uma aplicava a prática na outra, e a gente começou a ver o mundo se abrir de uma outra forma, tá? E aí comecei a trabalhar com as pessoas e também começaram-se a ver muitas imagens, muitos símbolos e muita coisa foi surgindo. E eu continuei essa busca. E no começo até eu não entendia direito, eu fiquei um pouco assustada. Eu fui conversar com uma professora de uma grande casa aí de São Paulo, numa casa espírita, que ela também trabalha ela é uma mestre xamã, e eu falei, não, você pode me ajudar, eu queria entender tudo isso, se é isso mesmo, se eu estou certa, se eu estou conseguindo entrar nesse mundo inconsciente, nesse mundo de imagens. E ela me ajudou, ela se propôs a estar comigo, eu apliquei minha técnica nela, e ela falou, não, você está certa, você está no caminho certo. Então, aquilo me deu uma força, aquilo me deu um up de continuar, mas sempre um passo de cada vez, um passo por vez, devagar. Então, eu fui experimentando, eu fui tentando entender. E de uns tempos para cá, começaram mais ou menos uns 3 anos, começaram pessoas que que criam essas pontes, tá? A gente já vou explicar ponto por ponto, mas pessoas que começam a criar essa ponte do que é visível, do que é perceptível, para tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, imagens, mensagens. Então, de uma projeção mental, a gente passa para uma projeção espiritual, mas isso depois que você consegue integrar muitas partes de você, que você consegue avançar dentro da sua própria história. Cada um é muito individual. Então, muita coisa do que está aparecendo hoje no coletivo, de pessoas que estão falando muita coisa, de tudo isso que está de sobrenatural hoje, com relação a esses arquétipos que estão vindo, de fim dos tempos, de nova terra, desse caos no mundo. Então, tudo isso está dentro de todo mundo de uma forma ou de outra. Tá? Então, o consciente da gente são todas essas coisas que são perceptíveis, são essas coisas que a gente conhece, é como se a gente tivesse um banco de dados, de imagens, de conceitos, de tudo aquilo que a gente aprende desde que a gente vem, como se diz, da nossa evolução depois que a gente sai da barriga da mãe. Então, dentro da barriga da nossa mãe, nós somos um serzinho que ele tem o quê? Tudo aquilo que é instintivo, tudo aquilo que é primitivo, primordial, é aquele cérebro, é aquele bebê que está na água, que está sobrevivendo sem alimentação, que ainda não respira o ar, mas ele tem tudo isso dentro dele. E ele nasce, ele vê o mundo com os olhos. E a gente tem essa formação no corpo todo. A gente tem a nossa íris, a gente tem a nossa identidade, o nosso polegar, né? A gente tem isso que todas essas características que são semelhantes a todos, mas que tem um ponto que é só nosso, que é nosso, é individual. Caiu, Flávio? É o seguinte, o teu celular está conectado na internet? O meu tá, eu vou tirar, né? Vou tirar o Wi-Fi. Desconecta que aí fica mais forte e, quem sabe, para as travadas. Ok. Tirei já. Continue.
Então, a gente tem tudo isso que é consciente, e a gente tem muito que é inconsciente, que é toda essa história da humanidade. Gente, vamos pensar, a gente tem milhões de anos que está guardado dentro da gente, tá? E tudo isso que está vindo à tona hoje, que todo mundo já falava em muitas canalizações e muitas mensagens lá atrás, já há mais de 10 anos, que todo mundo falava que ia ser um descortinamento, iam se cair os véus, e as pessoas iam ter outros olhos, o despertar de consciência, essa expansão. Então, tudo isso já vinha sendo falado, tá? E são energias, explosões solares. A gente tá vivendo um mundo de uma revolução total, do todo. Então, o planeta está modificando, e já está modificado e se modificando. A gente tem tudo que acontece acima, no céu, a gente tem todo esse, como se diz, essa explosão tecnológica que a gente está vivendo, só que a gente tem uma história, o ser humano ele tem uma história de muitos tempos atrás, não muito, mas vamos colocar de 100, 200 anos para trás, que as coisas demoravam muito para modificar, para mudar. Então, essa mudança drástica, essa velocidade que está aí para todo mundo, isso faz com que as pessoas também como se diz, entre num duelo próprio contra si mesmo. Então, é muita, muita mudança para um estado que anterior ao nosso, ao dos nossos pais, dos nossos avós, as coisas eram diferentes, mudavam, né? Demorava um processo, às vezes, de décadas para ter alguma mudança um pouco mais significativa. Hoje a gente dorme e acorda com muitas coisas, com muita coisa na televisão ou na internet, com muita informação, a gente tem acesso a muita informação. Então, é muito rápido esse processamento de coisas visíveis, de coisas perceptíveis. E esse mundo sempre existiu, esse mundo inconsciente, é toda história. É toda a história que a gente carrega, é toda a nossa história. Então, a gente tem uma parte dessa história de 2.000 anos para cá, que é embasada na religião judaico-cristã e outras religiões, e anterior a isso, a gente tem toda uma história, desde lá do começo, do primitivismo, daquele homem que vivia pelos instintos. Então, o nosso inconsciente é formado dessas imagens, de toda essa história, de todos esses instintos, de toda essa força, e sem julgamento, e não tem essa diferença de bem e mal. Isso tudo está dentro da gente, está nesse nosso consciente que vem do que a gente aprende, do meio que a gente vive e tudo mais. Então, tudo isso entra em conflito. Nós temos, como eu falei, um corpo, né? Seria o material, o corpo físico e o espírito que animam esse corpo, e a gente tem esse consciente e esse inconsciente. Nós somos isso, nós somos polares, nós temos esses dois lados. Então, para se criar essas pontes, você tem que ultrapassar várias barreiras, quebrar muros, entender mais como tudo funciona dentro de você, e você vai criando pontes. E quanto mais pontes você cria, mais acesso você tem a todo esse conhecimento, a todas essas informações que estão dentro de cada um. Então, a gente vem há muito tempo seguindo esse roteiro, né, da moral dos bons costumes dentro de uma sociedade, buscando pertencimento, buscando se encaixar num grupo. Isso já lá desde pequena criança, ela vai vivendo, o adolescente, ele vive o eu dele, ele vive a essência, porque ele vive o que ele é. Vocês já pararam para reparar isso? Ele faz o que ele quer fazer. E aí começam, nessa jornada do ser humano, começam a aparecer essas máscaras, essas personas, você tem que se comportar de uma forma, você tem que buscar família, você tem que buscar segurança para sua família, e você coloca isso como uma rota, como um objetivo, como uma meta, uma busca. Então, você vai buscar, toda a sua energia está concentrada ali. E nessa busca acontecem muitas coisas também que você traz da sua infância, que você guardou, que você leva para o esquecimento. Então, são coisas que você vai jogando num baú dentro de você. Você vai trancando aquele baú e a sua energia fica concentrada ali nessa busca. E aí você
vai colocando tudo aquilo que você não quer se lembrar, tudo aquilo que você quer esquecer de você mesmo, você vai colocando ali. Você coloca um vigia, um guardião, como se fosse um cachorro ali, e você vai alimentando ele com toda essa energia que você tem dentro de você. E chega uma hora que isso tudo começa a querer vir à tona. Então, muitos dos impulsos, muitos de lapsos de memória, contradições, ou às vezes até mesmo você olha para frente e fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Eu não consigo me entender. Então, tudo isso vem de dentro de você, e esse inconsciente, ele é autônomo. O nosso self lá atrás, lá dentro, guardadinho a nossa essência, e essa essência pura, essa essência do todo, ela não tem distinção do que está acima, abaixo, frente, trás, bem ou mal. Ele é completo, ele é organizador e ele é autônomo, tá? Tanto que os cientistas, os psicólogos, Jung e dentre outros, tá? Eles buscavam entender isso em relação ao sistema nervoso autônomo também. Mas a gente tem tudo isso que uma hora quer vir à tona. Mas isso, no decorrer de toda a nossa vida, a gente sempre está lidando com isso, gente. Eu não estou falando aqui de coisas invisíveis, me relacionando a fantasmas, a aparições, a coisas tão fora do normal, coisas paranormais, sobrenaturais. Eu estou falando aqui do que a gente deixa de perceber porque a gente não tem essa mente aberta. É como se a gente pegasse um óculos de sol bem grosso e a gente colocasse, e de tanto, como que eu posso falar, dessa nossa jornada de acúmulos de decepções, de sofrimentos, de medos, de traumas, de tudo aquilo que a gente traz, a gente vai moldando um ser que depois a gente forma esse ser, ele fica tão petrificado que fica muito difícil de chegar ali. Então você tem que começar a quebrar, só que chega uma hora que a sua energia, ela começa a se esvair, você vê que você está sempre desanimado, que você não tem forças para buscar novos objetivos, e você começa a se questionar a vida, questionar a morte, questionar, refletir, todas essas informações que estão vindo. Então, seres daqui, dali, isso estão falando, esse caos, que tudo vai acabar, que tudo vai ruir. Então, começa a dar é como se fosse um embrulho, começa a muita coisa borbulhar e fervilhar dentro de cada ser humano, não importa onde ele esteja, não importa a língua que ele fale, e tudo isso é comum a todos. Então, nós estamos falando de uma energia coletiva que massifica, de uma energia que vem desse inconsciente coletivo, porque você pode estar num lugar e você acessar informações que você nunca estudou, que você nunca viu, que está dentro de toda a história da humanidade. Então, aqui a gente está falando de mitologias, de histórias de deuses, deuses pagãos, de tudo aquilo que está atrás e anterior a toda a religião que nos foi colocada de uns tempos para cá. E você começa, quando você quebra essas pontes e você consegue ter acesso a todo esse conteúdo, você começa a deixar vir, você traz à consciência essas imagens oníricas, tudo isso que está dentro de você, você começa a integrar essas partes. Tá? Você começa a tomar consciência, então ela deixa de ser autônoma, ela deixa de controlar a sua própria vida. Então, muitos dessas questões que você às vezes fala, não sei por que eu falei, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu troquei o nome daquela pessoa, e você começa a fazer links. Então, a sincronicidade, a lei da sincronicidade começa a atuar com muito mais força, e você começa a estar com uma visão que você enxerga além. Então, vamos lá. Isso tudo junto que eu estar presente, tá? O você viver o hoje e você ter a real percepção das coisas como elas são, de como elas sempre apareceram para você. Gente, tudo é imagem. É que nem eu falo, se eu ensinar para uma criança pequena, vou pegar uma caneta, isso aqui é uma caneta, que nem eu dei o exemplo para uma cliente antes de ontem, isso aqui é uma caneta
vermelha. Mas se para uma criança a pessoa fala essa caneta é uma caneta do mal, é uma caneta demoníaca, a criança vai associar a imagem, isso aqui que ela está vendo, com o conceito que ela está recebendo. Então, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, por isso que a mudança de conceito, a mudança do conceito é o nome, a faixa, a etiqueta. Por exemplo, você tem várias gavetas, você põe as etiquetas dos referentes aos objetos que tem dentro. Então, é uma gaveta vazia, uma caixa vazia, que vai conter algo ali. Então, prestem atenção. Muitas das coisas que estão sendo mostradas, tá? Como se diz, como eu poderia dizer, pelos mais poderosos, eles estão colocando imagens, eles estão acrescentando conceitos novos para que todos nós associemos esses conceitos a essas imagens, porque a gente não tem um registro consciente disso. Então, por isso que a gente tem que ter muita calma e muito discernimento em tudo que a gente está vendo, ouvindo. Porque isso mexe sem que você perceba, aquilo altera, aquilo vai sendo colocado dentro de todos nós, como já é há muito tempo. Então, a gente tem que começar a entender, e isso que é o despertar, é você começar através de você mesmo, de conhecer a si mesmo, de conhecer o mundo interior seu. Isso é falado por várias pessoas, tanto pessoas no âmbito religioso, no âmbito espiritual, no âmbito da exopolítica. Muitas pessoas estão falando isso, porque se você não está preparado, é a forma como você reage. E você não está preparado, porque vai vir. O que vai acontecer. Querendo eu não, ou não, querendo você ou não, querendo todos nós. Não. Isso é uma coisa até que foi falado numa das mensagens de uma das clientes, desse experimento que eu faço, tá? Em relação com essas pessoas que já passaram por essa parte de desfragmentar ego, de criar pontes, é todo um trabalho, né, que vai da força de quem está aí do lado, do querer, dessa vontade, dessa atitude da pessoa de transformar e de mudar, porque essa transformação não é uma transformação alegre, não é passe de mágica, é dolorido você olhar para dentro de si mesmo. Então, essas pontes vão sendo colocadas, e quanto mais você vai entendendo o seu próprio ser como um ser total, como uma parte do todo, e como uma parte de muitas pessoas que estão à sua volta, cada um pode ter uma parte, é uma ligação, uma conexão muito grande, gente. Quanto mais você tem entendimento disso, você sente, você vive isso dentro de você fisicamente, ou invisível, nessa parte invisível, nessa parte que está ali escondida, você começa a expandir cada vez mais. É como eu falo dentro daquela espiral de Fibonacci, quanto mais a gente acessa essa linha que não é linear, essa linha de tempo que é tudo junto, que acontece tudo ao mesmo tempo, né? E você está aqui hoje no presente, você vai buscando esses fractais, essas partes, esses eu seus que estão espalhados tanto no que a gente diz passado, no que a gente diz futuro, eles todos fazem parte, estão todos conectados. Então, você começa a fazer acesso, você começa a rodar. Quanto mais você vai embaixo nas suas profundezas, mais você acessa a transcendência. E essa é a jornada do ser humano. Se fosse tudo perfeito, se tivesse tudo aqui no meio, seria um tédio. Só que como a gente tem as polaridades, muitas pessoas elas pegam e vão para um lado e para o outro com toda a força, que nem a gente fala os 880. Então você está muito feliz e você vai para uma tristeza total, para uma depressão, ódio, ira, e tudo isso faz com que essa subida e essa volta para outra polaridade, tudo tem duas polaridades, o quente não existe sem o frio, você não sabe do frio sem o quente. Mas se você não está aqui no meio, fica difícil, porque aqui no meio você reage e volta à calma. Você não permanece ali horas, dias, meses, décadas, numa situação de medo, de raiva, de
depressiva por muito tempo. Então, seu organismo, quando você está assim, ele vai fabricando todos aqueles hormônios, toda aquela química, e aquilo vai destruindo o seu corpo físico, etc., que todo mundo sabe, te debilita. Então, quando você está aqui, que é o que os orientais falam, você permanece, você não vai, você vai viver a situação desagradável, você vai entender, mas a sua reação vai ser mais rápida para você voltar ao seu centro, voltar ao seu estado de paz, voltar a um equilíbrio que é seu, tá? Então, e você não vai permanecer naquilo. Então, é como eu falo, eu explico às vezes até para as crianças: você tem água muito quente, você tem água muito gelada. Na quente você vai virar uma sopa, você vai ferver, e na água muito gelada você congela. Então, a gente gosta do quê? De uma água morninha para tomar um banho, para fazer as coisas. Então, você está aqui, ó. Você está aqui nesse limiar do meio, que é o caminho do meio, que é o caminho reto, que tantos avatares explicaram. Então, às vezes, a gente tem que pegar muitas dessas metáforas, muito dessas colocações e tentar entender isso na minha vida, na prática individual de cada um. Então, toda essa individualidade, ela pertence a um coletivo que pertence a um todo que é infinito. Então, é esse estado que o oriental fala do estar no vazio, estar no todo ao mesmo tempo. Então, é essa busca do ser humano. E esse vazio, esse todo, é aquilo que está em você, é aquilo que pertence a todas essas partes. Então, dessas conexões, o que eu poderia falar? Eu acho que todo mundo já viu aquelas conexões de raízes de árvores, que já tem vários documentários que mostram que uma árvore se comunica com a outra e se interliga, e uma passa nutriente dela para outra. Se tudo que está acima é como que está abaixo, se elas pertencem ao reino vegetal, nós temos o reino animal dos animais, nós somos no reino animal e a gente tem uma consciência, essa consciência ela foi se desenvolvendo de acordo com a evolução do ser humano, como muitos historiadores colocam, tá? Eu não vou entrar nisso porque isso não é a minha especialidade, eu falo aqui como uma pessoa comum. E dentro disso tudo, dessas conexões da árvore, nós somos como as árvores. Nós estamos conectados. Nós estamos conectados a todos esses fractais que têm uma parte de mim, que eles têm uma parte de mim, eu tenho uma parte deles, eu posso ter uma parte de vocês, vocês têm uma parte de mim. Então, isso tudo é uma grande rede, isso tudo é uma grande conexão. E tudo é consciência, tudo é mente, é infinito, gente. Então, é muita coisa. Mas para que você consiga olhar para isso, ter insights, ouvir a sua alma falar através da sua intuição, ouvir tudo isso, prestar atenção nos seus sonhos, tudo isso são mensagens do seu self, do seu eu superior, que clama por essas partes, que clama pela integração dessas outras partes, mas você está aqui hoje, esse é o seu presente, você está aqui vendo, então você tem que fazer essa busca. Essa busca é pessoal. Então, não adianta você se espelhar no outro, naquele ser que, ou aquela pessoa que é famosa, ou aquele ser que como se diz, ditam as regras e os dogmas da sua religião. Você tem que olhar para dentro de você, isso que eu falo para todas as pessoas, nós chegamos numa hora que é a hora da limpeza, é a hora de você limpar, você começar a fazer uma faxina, tirar tudo da sua casa para limpar, para que esse novo venha. Então, é um momento que a gente tem que começar a entender, se acalmar, porque esse timing, esse tempo de reação às coisas que vão acontecer sem a nossa vontade, a gente não tem como interferir, a gente consiga ter essa reação com esse outro olhar, com esse olhar aberto. Por isso eu coloquei a cosmovisão, esse olhar do mundo que eu vivo, do mundo ao meu redor, de como eu vejo o mundo, é a mesma imagem de como você é por dentro. Então, se você enxerga só o caos, você tem um caos interno dentro de você.
Então, você tem que começar a organizar isso tudo, e isso entra dentro de prevenção. Muitas pessoas falam, eu vi muitos vídeos falando de cartilhas na Noruega, eu tenho uma amiga que mora na Noruega, tenho uma amiga que está em Israel, e são várias, na Alemanha, então eu tenho um contato direto com essas pessoas, e tem pessoas falando de cartilha de tudo. E aqui eles têm muito essa questão da paciência, o povo oriental, principalmente o japonês, da resiliência, da sabedoria ancestral, de ouvir, de ter atenção, de cuidar mais do coletivo. Tá? Então, assim, você tem obrigação de preservar um parque, um banco, um banheiro público, porque aquilo é para o bem geral, para o bem de todos. Se você quer fazer a sua casa tal, aquela loucura, tudo bem, é sua, está dentro do seu ambiente, mas você tem que respeitar um ambiente coletivo. Então, a gente começa a olhar com isso tudo com outros olhos, quando a gente vive, presencia essa cultura, entende esse lado. Eu falo isso por causa de muitas questões, muitas mentiras, muitas coisas que aparecem também em relação ao Ocidente, Oriente, China, tá. Mas é você entender isso tudo. E você consegue entender esse mundo ao seu redor entendendo melhor a você mesmo. Então, você tem que ter essa para você ter essa autocompaixão, você tem que ter uma limpeza de ruídos, de coisas ruins, e eu falo de tudo, e principalmente de todos esses dogmas, de todas essas religiões que limitam o ser humano. Então, você tem que tirar férias, eu expliquei até isso já uma outra live, você tem que tirar férias, assim, como você tira para passear, para descansar do seu trabalho, tire férias de tudo isso. Tire férias da religião, tire férias disso. Refresque a sua mente. Ouça mais o seu coração. Então, é quando você consegue dar um tempo, que nem tem aquele velho ditado que a gente fala que o hábito faz o monge. Então, você pega um conhecimento, você se dedica a buscar mais conhecimento sobre alguma coisa, você pega aquele conhecimento e você coloca atitude, ele se torna um hábito. E a partir desse hábito, e com essa atitude, com a ação que você vai fazer, exercer no mundo, que é o mundo onde você está, dentro desse âmbito que você está, que é o seu mundo, a sua família, a sociedade, o bairro, o que você faz, o seu trabalho, você transforma isso em sabedoria, e você começa a linkar e entender a sua própria história. Então, é muito um processo. Eu estou falando aqui para quem quer fazer isso sozinho, que não. A terapia, tem várias terapias, mas a terapia ela faz com que você acelere o processo, tá? Que você tenha esses bugs de energia. E lembra que eu falei lá atrás que a gente coloca tudo naquele baú, a gente põe um guardião, um cachorro bem, um Rottweiler ali para tomar conta do quê? Dos nossos medos, das nossas decepções, dos nossos segredos, de tudo aquilo que a gente quer esconder até da gente mesmo. Então aquela energia está acumulada, chega uma hora que aquilo precisa explodir, porque você está debilitado, você não tem energia para outras áreas da sua vida, para a sua própria saúde. Então, você tem que fazer aquilo, você tem que abrir aquele baú, você tem que abrir aquela caixa de Pandoras, e aquilo vem com uma força, e vem e desaba, que aí todo mundo fala que é a noite escura da alma, que você cai. Exato, e isso vai acontecer também. Você não tem força, é autônomo, gente. A gente segura até um certo ponto da nossa vida. Por isso tem muitas pessoas que têm a fuga para as bebidas, para as drogas, etc. É uma fuga de olhar para dentro de si próprio, de encarar tudo aquilo que você mesmo colocou dentro daquela caixa e você jogou para o esquecimento. Então, são todas essas as coisas invisíveis, são todo esse mundo que agora tem que se unir, tem que se integrar, se formar e ser um só. A energia feminina, masculina, que a gente fala yin e yang, ou dentro da psicologia analítica profunda, a gente fala da ânimo e do ânimos, todos esses fractais, tudo aquilo que eu acho que é guia, mestre, que às vezes eu não entendia direito. Se você não entende você, se você não chegou ao teu self, então muito dessas coisas que vêm, muitas coisas que são faladas, é própria de você, são suas que você não entende, porque você não identifica com a sua consciência. Então você fala, eu estou falando com o anjo tal, é não sei o quê, ele é um extraterrestre que veio de sei lá da onde,
Então, muito dessas coisas são próprios pontos que você tem em comum, são outros pontos que estão espalhados nesse universo, que não deixa de ser aquilo que você está vendo, mas não que seja alguém que vá vir falar por você. É você mesmo, é uma parte sua que está ali, é uma parte sua que está lá atrás, é uma parte sua que está lá na frente, é uma parte sua que está em qualquer lugar. Então, ela quer falar, ela quer te ajudar, elas querem se encontrar. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, a humanidade está vivendo, que o planeta está vivendo, que os animais estão vivendo, que a natureza está vivendo. É uma integração. Então, se você não tem isso, essa força de querer, essa coragem, é coragem, gente, de querer, fica muito difícil de você conseguir fazer com que tudo isso, puxar tudo isso para quê? Porque você está aqui hoje, você está vivendo esse momento é maravilhoso, esse momento a gente tem que agradecer a cada dia. Então, essa resiliência, essa compaixão, ela tem que ser conquistada. A religião tirou a compaixão, ela fala, prega compaixão, fraternidade, todas as religiões tiraram a compaixão do ser humano, a autocompaixão, a paciência, tá? Um termo que eles usam aqui, o gamã. E isso para muitas coisas, eu aprendi muito isso com senhoras mais idosas, que elas falam, tenha paciência, faça o gamã, tudo vai melhorar. Então, quando você entende que aquilo vai passar, que aquilo vai melhorar, aquilo acontece. Eu tive isso na minha própria experiência com relação a fatores da menopausa, aqueles calores, aquelas ondas, tudo aquilo ela falou, isso passa, isso vai passar, não precisa de remédio, não precisa de nada. E realmente, quando caiu a minha ficha daquilo, eu consegui entender, e em um mês tudo se dissipou. Então, a mente da gente tem uma força que as pessoas falam da cocriação, disso tudo é real, só que é real quando você tem essa ligação com o seu self, com o seu eu, com a sua essência, que você entende o seu bem e mal, entre aspas, aquilo que você tem dentro de você, quando você consegue abrir aquela caixinha, aquele baú, aquela caixa de Pandoras, deixa as suas sombras virem, você acolhe as suas sombras, você entende aceitação, autorresponsabilidade, conhecimento e sabedoria. Então, você cria, e você cria o hábito, e você começa a entender tudo. A cada minuto, gente, é sutil, é simples, é o essencial. A gente pensa que precisa pensar em coisas grandiosas, que eu preciso salvar o universo, salvar as baleias. Você tem que olhar para pequenas coisas, é sutil, a transformação ela é sutil, ela é simples, e é com esse olhar simples, esse olhar de principiante, que a gente fala aqui, esse olhar dessa criança, mas não é aquela criança que você viveu, que traz traumas, que traz algumas dores, tá? Que tem que ser acolhida, é aquela criança que cresceu, amadureceu e morreu, e renasceu um ser novo. Isso é o ser que tem que vir. Isso que eles falam que é essa quinta, né, a 5D, esse ser que tem que ressurgir, surgir de dentro de você. Então, é toda uma busca mesmo do próprio ser humano, como eu me entendo, como eu me vejo. E a partir da forma que você se vê, você vê o mundo. Por exemplo, tudo é projetado, tudo é uma projeção, tá? A gente projeta aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente quer esconder, que a gente esqueceu e que a gente briga. Então, você projeta, vamos imaginar que você tenha, você queira você tenha muita coisa dentro de si que você não sabe. Então, você acusa o outro, você julga o outro, são os preconceitos, todas essas crenças. Então, a gente coloca para fora e a gente luta fervorosamente contra aquilo, porque a gente acha que aquilo é o certo. Mas aquilo, na realidade, é uma luta interna, que você luta contra o que você tem dentro de você. E você pode colocar isso, expandir isso para as questões que
que estamos vivendo hoje, com uma questão de uma cultura brigar com outra, aquele é melhor, eu sou o melhor, aquele sempre é o pior, aquele sempre será meu inimigo, porque aquilo está dentro de mim. Então, não tem como a gente mudar o que está acontecendo, o que está tão longe da gente, a gente não tem como mudar. A gente tem que como mudar cada um. Se cada um aqui mudar, um pouquinho que seja, comece a conseguir integrar tudo isso, interagir com todo esse mundo invisível, começar a entender, receber essas mensagens de você mesmo, e você é orientado para um caminho. Cada um tem o seu caminho, e você é orientado. Eu falo isso porque eu venho sendo orientada há um bom tempo através desse meu trabalho, através das pessoas que estão comigo, e eu tenho algumas coisas que eu deixei separado aqui com autorização dessas pessoas para poder colocar e trazer isso, alguns exemplos para vocês. Mas essa transformação, ela se dá e se dá da mesma forma que a massificação dessa limitação. Quanto mais unilateral você é, mais difícil é essa sua cosmovisão se ampliar, essa sua consciência expandir, é você despertar. Então, você tem que ir quebrando tudo isso que está dentro do seu ego, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que foi colocado pela família, pela cultura, pela sociedade, pelo meio que você vive. Então, você tem que ir desconstruindo, tá? Você tem que ir fragmentando essas coisas para você fazer com que esse novo ser, esse ser que está expandindo, porque essa expansão é infinita, tudo é infinito. Então, não tem como a gente falar que é um ponto que eu tenho que chegar e acabou. Tudo é infinito, gente. Então, você vai abrindo, e a cada passo que você dá, você vê um mundo novo. Você descortina algo, você consegue enxergar de uma outra forma, você melhora, você traz mais paz a você. Eu vou contar um exemplo de uma cliente que eu atendi antes de ontem, eu pedi permissão para dar o exemplo dela. E a gente estava conversando, ela falou, nesse período, né, de intervalo de uma sessão entre outra, e ela falou assim, não, realmente aconteceram coisas, eu passei uma vida inteira batendo numa mesma tecla, falando o que eu achava, de acordo com a minha intuição, com relação a questões familiares, e o esposo dela nunca entendeu, falou que não, que é aquelas brigas que a gente tem dentro de casa, isso aconteceu comigo também, e de repente ele pegou, estava com pessoas da família, e ele conseguiu ver por si próprio, chegou para ela e falou, nossa, mas você tinha razão lá atrás, eu consegui perceber que aquela pessoa está agindo assim, que aquilo não está certo, que é uma invasão à nossa privacidade, etc, etc, etc. Então, esse processo dela estar olhando para si, dela estar olhando para as coisas dela estar acessando aos pouquinhos essas imagens, ela ainda está trabalhando no inconsciente pessoal, nas lembranças pessoais, mas ela viu que essa energia ela funciona, e essa energia funcionou. Então, é como que você passa sempre o medo, a questão do novo, de não querer ter coragem de estar aberto para o novo, ter sempre aquela sensação de nostalgia, de querer voltar a um passado, de querer voltar a uma situação como era e não encarar o que está novo, mas você também não pode encarar o que está novo se você esquecer do velho. Gente, isso é uma confusão, uma loucura. Mas ela conseguiu enxergar isso da melhora que ele teve. Então, é uma energia que espalha. Você melhorando a si mesmo, você melhora pessoas que estão ao seu lado. Eu vivi isso pessoalmente, eu tive uma briga muito grande com questão da aceitação da família do meu marido. Tá? Eu sou uma pessoa diferente, eles não me aceitavam, totalmente diferente daquela coisa que eles vivem. Tá? Só que enquanto eu lutava com isso comigo, que eu achava por quê? Eu sou culpada, o que eu fiz? Por que eles não me aceitam? Então, enquanto eu passei aquela rebobinava a fita e ficava naquilo, querendo essa aceitação, era uma energia muito ruim. Tinham as brigas, as discussões. A partir do momento que eu consegui entender, eu falei, eu não preciso ser aceita, eu sou como eu sou. E eles são como eles são. E tá tudo bem.
Não precisamos estar juntos, convivendo juntos, nós precisamos entender. Eles são assim, eu sou assim, e ponto final, acabou. E eu virei isso, entendi tudo isso. Então, depois desse processo que eu entendi, começou a mudar o processo dele. Ele começou a conseguir enxergar, ele fala: nossa, eu entendo pelo tom de voz que falam comigo. Então, essa mudança, essa abertura, ela não é só para você. As pessoas que estão conectadas com você também vão sentir, mas é porque você corta as energias, você corta, é como se você tivesse uma bateria e você carregasse aquela bateria o tempo inteiro. Então, essa energia que você mandava para ali, para esse medo, para essa conexão, para essa falta de entendimento, para essa loucura das emoções, você para de mandar aquela energia, você tem energia para você, você expande criatividade, intelecto, você expande em outras coisas, você transforma, você começa a transformar a sua vida, e aí a sua mente vai ficando mais calma, ela vai silenciando mais e você começa a conseguir entender mais essas mensagens, você sonha mais, você entende, você decodifica essas imagens oníricas. E, gente, tudo que vem do invisível vem através de imagem, desse conhecimento, de mitologias. Por isso que às vezes a gente sonha um dragão enorme, ou com algo, ou eu fui passear em Agartha, eu fui passear em Ávalo. Tudo que está dentro da história da humanidade está dentro da gente. É mentira? Não, é real. É uma imagem real sua. Tudo que você vê como imagem é real, mas é real seu. E faz parte de um todo. Então, isso é muito complexo de se explicar, mas quando a gente começa a conseguir respirar, quando a gente começa a entender todo o meu processo, eu começo a entender o processo do todo. Eu acesso o todo, eu interajo com o todo. O futuro, ele é certo que vai acontecer, vai acontecer. E todas essas outras linhas de tempo, elas balançam como as ondas, como a frequência das ondas, elas dançam, e nessa dança você começa não a modificar, mas você começa a enxergar e você começa a trazer essas informações que vêm de trás, que vêm da frente, e você interliga tudo isso, e aí você começa a ouvir a sua alma de uma forma que você é guiado para aquilo que realmente você tem que fazer, aquilo que realmente não importa se é uma coisa grandiosa, uma coisa simples. As coisas grandiosas são para as pessoas com desafios muito grandes. Às vezes assim, a gente tem coisas simples que a gente pode fazer bem feito, e tudo isso vai repercutir de uma forma que você vai se sentir tão grato. Essa gratidão que a gente tem, que é o ágape, essa gratidão de falar: eu faço parte disso e eu fiz o que eu pude, o que eu fiz com muita sabedoria, eu fui suficiente naquilo que eu fiz, e, e isso traz uma transformação, e isso é uma constante. Então, cada processo é um processo. Então, você olhar com essa força, com esse olhar, com tirar esse óculos de sol, tirar esse óculos escuro, tirar essa cortina, limpar, pingar um colírio lá que vai tirar essa alergia, essa poeira, essa poluição. Você começa a andar cada vez mais longe. Você vai longe, você entende mensagens. Esse ano foi falado até através de uma mensagem que é um ano de acolher, de colheita e de acolher. Então, muitas coisas vão acontecer. É como se todo aquele caos, você está num deserto muito árido, mas você chegou num oásis, e ali naquele oásis, naquele espaço pequenininho, você tem árvores, você tem uma fruta, você tem água, você está ali. Então, queiram estar ali. Queiram fazer o seu próprio oásis, mas isso tem que partir de cada um, é um querer. Não vai vir ninguém, não vai cair uma nave, algo extraordinário que vai fazer o que você tem que fazer como missão, com o seu propósito, sei lá, deem a palavra que quiserem, por você. Se você não fizer, tudo bem. As coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, você fazendo ou não.
Então, é esse o entendimento. É isso que a gente tem que buscar. E é isso que é a busca interior, e é isso que você amplia essa cosmovisão. Por que cosmovisão? Porque a visão do cosmos é a visão do infinito, a visão do todo. Então, você tem que tirar, rasgar, pegar tudo que você colocou nesse baú, nessa caixa, e transformar tudo isso. É ruim, não é ruim essa questão do bem, do mal, do que é certo, do que é errado. A gente tem esse pré-julgamento, a gente tem a moral, né? Seria a moral, aí misturado com a ética, mas reflita. Pense como um filósofo, tudo que acontece na sua vida. Qual é a causa disso? Causalidade? E para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Finalidade. Tenha isso em mente. Tudo que você questione. Uma questão, às vezes você teve algo que é uma dificuldade dentro da escola, do seu filho, alguma. Questione todas as pequenas coisas. Você começa a expandir, você começa a pensar em relação a isso tudo. Então, isso é um processo que ele é muito gratificante, mas até você se habituar e você conseguir entender tudo isso, a gente tem uma fase, nós somos assim para tudo. Até para andar de bicicleta, você não pega uma bicicleta e sai correndo, pedalando. Você tem um período, você tem que aprender, você tem uma queda, você tem várias quedas. Então, cada uma pessoa é diferente da outra. Uma vai pelo lado direito, outra sobe na bicicleta pelo lado esquerdo, outra pedala mais rápido, outra em 5 minutos aprendeu, outra levou uma semana para aprender. Somos assim. E somos cíclicos também. Então, essa questão do eterno retorno, do eterno retorno, do eterno retorno, muda o cenário, mudam as figuras, mudam as roupas, os prédios, mudam as cores, mas é um eterno retorno. E como dizem muitos canalizadores estão falando, muita gente aí está falando que acabou esse eterno retorno, acho que foi acho que a senhora Galvão que falou aqui com você essa semana, no seu canal, Flávio, e ela falou disso. E eu acho que eu concordo, porque é um eterno retorno e agora a gente chegou num certo ponto, que vamos parar de ter esse retorno, então as coisas vão começar a fluir com mais rapidez. O deslocamento vai ser muito mais rápido, tudo está acontecendo. Mudanças que antes aconteciam em 5 anos passaram a acontecer com menos tempo. Ontem mesmo eu levei minha filha, porque hoje ela iniciou a escola, porque aqui é inverno, teve as férias de inverno, que é pequenininha, e ela voltou, hoje começaram as aulas das crianças, e ontem eu levei ela para comprar algumas coisas que precisava de material, e a gente foi almoçar. Eu não tinha visto ainda um restaurante pertinho aqui, e aí eu entrei, eu dei de cara com o robozinho que serve, mas eu achei tão bonitinho, ele tem uma cara tão bonitinha, então as bandejas são colocadas ali, ele tem o sensor, ele vem na mesa. Então, as coisas estão muito rápido, até ano passado não tinha isso. E eu fui agora, até fiquei surpresa, ela deu risada. Você vê a reação de uma criança que já nasceu nessa, ela deu risada. Ela falou, por quê? Aí ela falou, não, é normal. Aí, para mim, eu achei aquilo tão bonitinho, aquele robô, ele tem uma tela como se fosse um tablet, e ele tem uma carinha, e eu fiquei impressionada com aquele olhar de principiante para aquilo. Eu achei aquilo muito bonito. Então, a gente tem que começar a conviver com essas mudanças, com essas coisas. E elas estão aí. Então, esse medo desse futuro, então eu quero retornar a um passado, né? Esse retorno à origem. Então, você tem aqui, você está aqui hoje, esse é o nosso presente, tá? E a gente tem tudo ali lá na frente, com esse eu superior, tudo ali que está ali, sei lá em que dimensão que ele esteja, 10ª, 9ª, 10ª. E aqui a gente tem o princípio, a origem de tudo. É como aquela dobra no espaço. Para você estar no equilíbrio, no caminho do meio, você tem que juntar a origem com aquela ponta. E você entra nessa linha do tempo, nesse tempo que é relativo. Então, muitas coisas, elas estão se encaixando de uma forma. Eu tenho até um trecho de uma mensagem que eu vou mostrar para vocês. As coisas andam se encaixando de uma forma perfeita. E da mesma forma que elas se encaixam, elas se desencaixam, tomando outro lugar. E é assim que é o tempo, que é relativo, que é um todo.
Não uma verdade única que é um todo, são várias. Tudo está caminhando conforme a intuição de vocês, que não é necessário se agarrar a uma única verdade. Elas são como areias que, quando tentamos pegar com as mãos, elas escorrem, se desmanchando, virando poeira, indo para outro lugar, tá? Isso é de uma experiência dessa pessoa que eu faço, experiência que já passou por várias integrações e ela já acessa campos e fractais que estão além desse período que a gente tem de espaço-tempo. Essa é uma energia que está colaborando. Eu perguntei do solstício, dessa energia do solstício. A gente monta diálogos com esse trabalho imaginativo e aumentando com o nosso entendimento e intuição nesse período em que estamos, dessa estação que estamos. Aí foi falado, é como a visão do céu no início, entre outono e primavera, ou primavera e outono. Então, a gente traduz as imagens e a gente traduz mensagens que são trazidas como metáfora, mas isso é de acordo com a história individual de cada um. Então, agora eu vou explicar esse processo da minha terapia. Então, a minha terapia, a gente vai pegar, vai olhar para aquilo que está trazendo essa dor, essa questão no seu presente, o que você tem hoje. A gente vai olhar isso com muita calma. E vai ser uma descoberta entre essa relação e essa conexão da pessoa que está aqui, do terapeuta, com a pessoa que está à minha frente. Então, é uma ligação do meu inconsciente com o seu ego. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte do ego e a gente vai quebrar muros, quebrar barreiras e fazer pontes. E de acordo com o teu sistema, com o teu self, que é autônomo, ele vai trazer informações. Então, é baseado nas suas informações. Então, não tem como ser uma terapia fechada, uma teoria fechada. É individual, é de acordo com a história de cada um. Então, de acordo com tudo isso que você vai trazendo, atos falhos, tudo que você vai vivendo, que a hora que você tem coragem de entrar num processo, tudo começa a mudar. E é muito rápido, começam a surgir muitas informações. Então, você vai trazendo essas informações e a gente vai, em conjunto, linkando tudo isso. E você vai criando essas pontes. Então, você integra essa energia feminina, masculina, e isso sempre vai aparecendo sombras, você vai olhando para as sombras, é aceitação, autorresponsabilidade, responsabilidade pelas suas escolhas e por tudo aquilo que aconteceu, tudo é seu. Você para de ser a eterna vítima, o bode expiatório, o eterno órfão, mesmo tendo pai e mãe, aquela carência. Então, todo aquele processo infantil, você vai começando a ficar um jovem, um adolescente, vai criando maturidade para depois a gente fazer esse processo de morte e renascimento. Então, você tem um período de descobertas, você tem um espaço que você dá uma estacionada, descansa, você entende um pouco o que é esse vazio, essa paz interior, aí depois começa a turbilhar de novo. Então, é um processo, cada um tem um processo, até você chegar nessas conversas. Então, ano passado, eu montei um grupo e eu fiz uma experiência, né, com várias pessoas que já estão um pouco já adiantadas nesse processo que eu falo de despertar, por já ter passado por entendimento dessas partes do ego, de tudo aquilo dos desafios da sua própria vida. Eu montei um grupo. E nesse grupo, as pessoas, dentro desse mundo imaginativo, que a gente cria essa dialética, que a gente traz as mensagens através de relaxamento. Gente, é um simples relaxamento. É um simples relaxamento, e aí, de acordo com a minha intuição. E eu fui trabalhando com essas pessoas em conjunto ao mesmo tempo, e elas conseguiam estar em vários lugares, e depois todas se viam dentro de um lugar, do mesmo lugar. Para você ver como que é o trabalho da consciência, da mente da gente, quando ela está integrada. E também com as experiências que eu tive no hospital. Então, eu tive uma experiência que as pessoas, quando tiveram esquizofrenia, trabalhava com parte dos mais idosos na reabilitação, pessoas que tiveram esquizofrenia, depressão profunda, e que depois vem a demência senil, ela começa a deteriorar tanta parte, né, cognitiva, parte física, tudo, mas ela tem esse inconsciente, ela vive só essas imagens, ela não tem mais a consciência.
Então, ela vive todo esse mundo maluco infinito que está dentro. Então, isso que é a loucura. E ela começa a conversar, e eu tinha essa certa liberdade, elas falavam na língua delas, elas falavam que elas estavam vendo uma imagem, ou a imagem da mãe, alguém estava ali, tá? E eu fiz isso com quem não tomava remédios que alteravam, que tinham efeitos colaterais. E aí eu perguntava, começava a conversar na língua japonesa, e continuava em português, e elas respondiam ao que eu falava em português e em japonês. Então, o inconsciente, todo esse arcabouço que a gente tem de toda a humanidade, eles se interligam, eles conversam entre si, eles se entendem, não importa a língua, é energia. Tá? Então, isso não foi para mostrar para o mundo, para fazer nada. Eu que precisava entender, e aquilo me trouxe um entendimento muito profundo, porque eu fazia tudo com muito carinho, com muito amor, e eu tinha esse respaldo, essa retribuição deles. Então, você ter isso, você olhar e sentir o carinho dessas pessoas com você, isso é muito gratificante pelo fato de que você conseguiu entrar num ponto dentro de todas essas emoções de uma pessoa que está muito fechada, que ela está concentrada num ponto só. Porque tem pessoas que repetem, pela repetição do que eles falam, do que eles se lembram, a gente consegue entender onde está, se foi muito mais o lado material financeiro, se foi um lado afetivo, amoroso. Então, você entende onde a pessoa se prendeu e se tornou aquilo que ela está, nesse aprisionamento mental e da consciência que ela se encontra hoje. Então, são muitas as informações que vêm, foram muitas imagens. E voltando um pouco no tempo, nesse meu tempo, lá atrás, há 3 anos, começaram a pessoas que vinham à terapia surgir essas imagens. Que foi aí que eu falei, eu vou parar, ano passado, 2024, eu parei com redes sociais, parei tudo, eu falei, eu vou focar em estudar o que youtubers, essas pessoas, canalizações, pessoas que são famosas, que estão falando muita coisa, eu cheguei até ter contato com muitas pessoas, porque eu queria conversar com elas para entender as experiências delas, né? E eu falei com algumas pessoas, deixa eu tomar uma água, gente. Eu falei com algumas pessoas e eu vi que tinha, o que era algo que tinha um fundamento, coisas que eram só para ganhar curtidas e likes, mas muito do que está interligado, e aí eu voltei para os meus cadernos. Eu comecei a olhar cadernos antigos de imagens, de coisas. Então, tinham muitos acontecimentos que foram falados por imagens simbólicas. Você tem, de novo, uma tradução, é que nem interpretar sonhos. A gente interpreta de acordo com a história particular e individual de cada um, com uma tradução em conjunto. Sou eu e a pessoa que contém essa história. Então, a gente tem que ir com calma, um passo de cada vez. E se você erra, não tem problema, que vem o sonho que corrige o erro seu, tá? Isso já dentro das pesquisas dos cientistas, como as pesquisas do Jung, tem várias citações disso nas obras dele, e realmente isso acontece com nós, meros mortais. Então, essas informações que foram faladas, imagens, eu falei, nossa, está acontecendo isso, que foi falado lá atrás, mas não foi falado como uma bola de cristal, vai acontecer isso, através de imagens. Então, muita coisa que foi, eu comecei a voltar a estudar, olhar para os meus cadernos, então o sentido que tinha naquele tempo, há 3 anos atrás, ele adquiriu uma mesma mensagem, uma mesma imagem vista, ele adquiriu um outro significado, elas são vivas, ele adquiriu um outro significado hoje, mas ela não perde aquele significado anterior. Então, isso ainda vou pesquisar muito mais, porque isso tem muita coisa, mas as pessoas estão trazendo, sabe? E está começando a ser muito mais rápido esse processo. E muita gente traz, tem muita informação, e a gente tem que colocar isso no conceito, no âmbito particular de cada um, no âmbito que interfere, um coletivo que liga a gente, por exemplo, essas pessoas que estão no meu grupo, como a um coletivo no todo. Quer ver, mais uma coisa que foi falada. Muitas coisas serão encontradas e são importantes para aumentar a luz que precisa ser aumentada como um farol. Trazer
né, chegar a outras pessoas, é como eu falo, expandir esse poder dessa consciência, desse ser novo, dessa pessoa que tem paz interior e não caos, porque você vê que o caos ele espalha como vírus, é muito rápido. Então, aqui fala que, cadê? Não, tem uma outra parte. Saberão quando se conectaram, quando se conectarem, e que se virão pelo inconsciente, pelo sonho, pela afinidade. O trabalho é maior e ponderoso, infinitamente grandioso. É o remédio, as coisas vão fluir. Então, aqui fala dessa fluência, fala da rapidez, então, de deslocamento, ó, acendendo uma luz que, mesmo ainda fraca, contribui para que não seja aquilo que é inevitável, mas pode ser preparado. Então, ficar atento ao que acontece, mas entender o como pode, entender como acontece, entender como ajudar. Então, cada um, se você começa a descobrir isso tudo dentro de você, você começa a descobrir formas e jeitos para você fazer com que quem está ao seu redor desperte também. Então, é algo que se espalha. E nem ontem também eu acordei, tinham muitas mensagens, eu não sei, eu falei, meu Deus, eu acordei e gente falando, porque a hora que eu estou dormindo é a hora que vocês estão no dia a dia, aí na vigília, fazendo as coisas. E muitas mensagens, muita gente que não falava comigo há 1 ano, 2 anos, nossa, saiu um vídeo disso, um vídeo daquilo, que você acha, clientes que foram clientes meus, né, em outras sessões, apareceu isso, apareceu aquilo, e eu falei, gente, eu não estou conseguindo ver tudo, então, eu estava tentando entender o que estava acontecendo no mundo. Então, hoje está assim, que nem um dia eu fui dormir, acordei, caiu, né? Que nem caiu o governo lá no Oriente Médio, naquele país. Então eu falei, nossa, é muito rápido. Você dorme, está tudo normal, de repente você acorda, caiu um ser. Então, muitas coisas estão acontecendo e a gente tem todos os dias, a gente tem insights, a gente tem dicas. São dicas que estão sendo dadas, não é pessoas, essa pessoa é privilegiada por isso, essa pessoa não. Todo mundo. É que a gente não enxerga. É que nem você fala assim, agora eu me decidi, vou comprar um carro vermelho. Você não sai na rua no outro dia, você vê um monte de carro vermelho. Eles sempre estiveram ali. É que a sua visão não estava focada naquilo. A consciência não estava em conjunto com o inconsciente. Exato! Você quer. E é difícil ver o Fusquinha. Aqui a gente vê ainda os Fusquinhas, porque aqui é peça de colecionador. Exato. Então você cria aquilo, você quer aquilo, então aquilo começa a se tornar real. Você enxerga, mas não é que aquilo é irreal, que aquilo é invisível. Aquilo estava ali e você não conseguia ver. Então é uma loucura. A mente da gente é uma loucura, você olhar. Então, por isso que é com calma. Porque senão a gente buga mesmo, dá umas coisas muito loucas na mente da gente. Então você começa a entender seus sonhos, que nem eu tive um sonho. Eu acordei, eu fui contar meu sonho, mas falou, eu sonhei também, sonhou a mesma coisa, seria o mesmo conteúdo de formas diferentes, um pouquinho diferente. E uma cliente minha agora, desse meu experimento, sonhou também a mesma coisa. Então, era um sonho de janelas, eu conseguia fechar, tinha pessoas querendo invadir, eu fechava aqueles tranquinhos assim de encaixe, eu fechava, fui correndo a casa toda, ele tomando banho. Aí, no sonho dele, eu ajudava ele a fechar, porque ele não conseguia fechar as 2 partes da janela sozinho, ainda passava um dedo. E a minha cliente sonhou também que estava fechando tudo, que tinham várias pessoas querendo invadir dentro da casa de uma criança. Então, cada interpretação de uma forma, mas o contexto é o mesmo. A gente já está se preparando. É como se eu não deixasse mais esses ruídos entrar. Eu fechei, acabou. Ele estava tomando banho, então ele está num processo de limpeza ainda. Ele sonhou no mesmo dia, na mesma noite, ele acordou e falou a mesma coisa, só que o dele, ele ainda precisava da minha ajuda. Então eu ainda estou nessa ajuda dele conseguir entender toda essa visão de mundo, essa visão interna dele, ainda passava alguma coisa, então ele ainda está deixando passar algum ruído, que são coisas que não são necessárias à nossa evolução, cada um tem a sua, tá? E a minha cliente também viu, e viu a criança. Então está nascendo, ela está conseguindo fechar
e agora ela está nesse processo de nascimento, quer dizer, ela conseguiu fazer essa morte simbólica, que é essa morte alquímica, essa busca pela pedra filosofal, pela imortalidade. E essa criança que renasce representa isso. Então, vocês estão vendo como é um contexto, então, isso tudo é um processo, gente. Não tem como falar, explicar alguma coisa aqui, mas vamos fazer um exercício. Não sei como que está aí de pessoas, mas se vocês quiserem fazer um exercício, eu peço até o que o Flávio também faz. Vocês vão fechar simplesmente seus olhos e vocês vão deixar vir imagens que possam estar dentro de vocês querendo vir à tona. Então, é como se você fechasse os olhos e você sentisse o lugar que você está. Você sente onde você está agora. Você sente a cadeira, se você estiver no sofá, se você estiver deitado na sua cama, você sente que você está aqui. Eu pertenço a essa sala, eu pertenço a esse quarto, eu pertenço a esse lugar. Mas eu vou respirar, vou fechar meus olhos e vou deixar vir alguma imagem. Eu vou deixar vir isso, ou eu estou no lugar, eu estou na água nadando, eu estou caminhando, eu estou olhando o meu filho dormir. Então você deixa a imagem vir, ou uma imagem completamente diferente. Vamos fazer esse exercício, respirem, façam isso. Se entregue para si mesmo, para o seu coração. Clame pela sua alma, chame a sua alma, fale comigo através da minha intuição, pelo meu sexto sentido, pela união de todos esses sentidos perceptíveis e imperceptíveis, toda essa paranormalidade que nós temos inata, a gente é a priori, a gente já vem com isso. A gente tem isso em algum lugar do cosmos. Então você se concentra nisso e tenta ver se você consegue trazer à tona. E coloque aí nos comentários quem viu alguma coisa, quem sentiu esse 1 minuto de estar presente aqui, assistindo esse canal, escutando um conhecimento de uma pessoa que veio, não sei lá de onde, que vocês nem conhecem, mas vocês já estão ambientados com, como se diz, com a alma do dono do canal, do apresentador. É uma pessoa que ele deixa as pessoas falarem, ele escuta, como ele mesmo já disse, eu já ouvi ele falar, que ele deixa as pessoas se expressarem. Então, essa abertura que ele tem. Então, vocês estão aqui hoje. E quem está aqui hoje não é à toa que está. Eu não lido com coisas, com coisas, são todas sincronicidades. São todas coisas que estão relacionadas, nós estamos conectados e tem uma função e uma finalidade para isso tudo. Então, cada pessoinha que está aí, que eu não estou vendo, vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas eu posso sentir. Então, eu sinto que essa conexão, eu não sinto algo que seria uma dificuldade. Eu até conversei com o Flávio, falei, nossa, eu preparei uns roteiros, preparei algumas coisas, mas ontem veio e falou, não, deixa, fala, vai fluir, você tem que falar pela sua intuição. Então, pode ser que eu não tenha colocado um princípio, meio e fim dentro da mistura da teoria com aquilo que eu tenho de saber meu, de conhecimento, da minha personalidade, mas foi a minha alma, deixei a minha alma elaborar tudo isso e falar. E aí, Flávio, como é que estamos? Eu não sei nem que hora que são. Agora eu estou vendo aqui. Onde você está, vamos atualizar aqui, são 9h51 da manhã. Manhã. Onde eu estou é da manhã, o sol. E aqui são 9h51 da noite, 9h52 agora. Aqui nós ainda estamos no dia 7, aí já é dia 8. Aqui já é dia 8. Tá vendo como é que é? Então, no mesmo tempo, no mesmo período, estamos em conexão. Vocês estão num período de tempo, vocês estão vendo como o tempo é relativo, eu já estou no futuro. Então, e a gente sente no nosso corpo coisas que quando você viaja de avião, você muda, né? Você entra em outro fuso horário, você tem alguns distúrbios e tal. Mas vocês veem como que há possibilidade, isso é um exemplo de tudo que está por vir, de tudo que vai vir. Se você parar para refletir,
da forma como eu falei? Como o Flávio pescou? A intuição do Flávio é muito... Ela fala muito alto, que nem um rapaz que veio, eu não lembro o nome, tá, gente? Ele falou de uma questão do bombom do sonho de valsa, na hora o Flávio falou, eu lembro disso, daquilo. Eu falei, olha a intuição dele falando ali, olha... Então, eu pego essas coisas, eu sinto a emoção das pessoas, eu tenho esse tipo de empatia. E aí eu falei, ó lá, fala um pouco aí, Flávio, para eu respirar, pelo amor de Deus. Quando você foi para o Japão, quantas horas de voo, hein? 22 anos, a gente são 24 horas de voo direto, mas você tem escala, então você para 6 horas, depende da escala, mas geralmente... Você ficou com medo? Oi? Você ficou com medo? Não, de avião não, porque como eu morei em Manaus, eu falei, a gente viajava muito já de avião, voo doméstico para São Paulo. Para o Japão são muitas horas. Não, são muitas horas. É. Não medo, mas não é uma viagem fácil, tá, gente? Não é uma viagem fácil. Se for para os Estados Unidos, são 14 horas se você fazer a escala na Europa. Então, você vai 14 horas, depois você vai mais 12, 14. É complicado. É muito cansativa. É cansativo. É muito Nós temos cansativo. aqui mais de 1000 likes. Obrigado a você que colaborou conosco. Nós temos Obrigada. 800 telas conectadas. Compartilhe o link, pessoal. Já dá o teu like aí para reforçar ainda mais o nosso programa. Nós temos perguntas do pessoal. Tenho também a Sheila aqui, já agradeci de novo por colaborar conosco. Temos algumas perguntas, mas você não tem experiências para contar para nós? Você já foi abduzida? Não, abduzida. Que sentido? Como que você fala abdução? Você foi recolhida para dentro de uma nave e levada para passear aí pela galáxia? Olha, eu já tive algumas visões, tá? Porque assim, a gente trabalha com a imaginação, tá? A gente tem esse processo do relaxamento, a gente trabalha também, pode você fazer sozinho, que nem eles falam meditação, você entrar no vazio. A minha forma de conseguir trabalhar com imagens, de ver essas imagens consciente, gente, não é que falar eu acordei, fiz um desdobramento, fiz uma projeção astral. Consciente no ofurô, na água quente. Então, eu fiz por uma mensagem que falou que eu tinha que fazer esse tipo de treino. Eu comecei o sol acordar da primavera ao verão, eu fiz durante um ano, essas 2 estações, eu acordava todos os dias, 4 horas, 4h30 da manhã, junto com o sol, ia para uma banheira quente, e eu conseguia ver muitas coisas, eu conseguia fazer isso tudo consciente, eram 40, 50 minutos ali. Então, foi o treino. No começo é difícil, tá? Você tem que ter é um controle respiratório, um controle da sua mente, e eu consegui ver. E nessas questões, tem muitos seres que aparecem, tanto essas coisas que eu falei, alguns exemplos que eu estava falando. Então, a gente tem nomes, eles dão nomes, mas não é que sejam seres assim. Eu acredito que são fractais nossos, são partes de... É como se eu vivo aqui na Terra, eu vivi num passado, eu vivo num futuro, eu vivo nesse passado, tá? Então, e vivo em outros lugares do planeta. Tem partes de mim que vivem em outros lugares do planeta. E essas entidades conversaram com você? Não, conversam assim, elas vão falando, quando a pessoa está na minha frente e faz esse tipo de relaxamento, que ela chega nisso, então ela fala, eu estou num lugar, eu estou no vazio, eu fui para um lugar, eu estou num lugar que eu não reconheço, que tem uma esfera muito grande de energia, aí tem uma pessoa e ela entende telepaticamente, ela vai trazendo essas mensagens e a gente constitui um diálogo, tá? E nesse diálogo, algumas falam, eu peço uma identificação para que eu não misture informações depois nos meus arquivos, para que eu tenha essa identificação, porque nós, seres humanos, precisamos disso, né? Desse conceito, desses nomes. E alguns falam. E agora, todas essas mensagens que eu estou falando aqui são de seres que se mostraram com uma aparência. Que aparência? Exato. Com aparência, que nem tem os aparências de elfos, tem a última experiência foi um ser marinho, pela identificação da pessoa,
algumas imagens que elas estão vendo, a minha conexão, eu tenho que estar muito consciente no que eu estou fazendo, Flávio. Então, eu tenho que estar com todos os meus sentidos da minha consciência atentos, tá? Mas, em alguns momentos, eu consigo visualizar na minha mente também o que elas estão vendo. A gente tem essa interação, tá? Então, elas se viram em orbes, perto desses orbes, que é uma central, agora foi essa última, que foi... Acho que foi domingo que eu atendi. É que às vezes eu tenho essa confusão. A pessoa está no domingo, eu estou na segunda aqui. Então, ela foi a primeira vez que teve esse diálogo. A outra vez ela tinha visto esse ser numa praia e ele falava de um perigo eminente. Era como se ele tivesse um sentimento assim de estão querendo me vigiar, me descobriram aqui, tá? Aí agora, depois de um bom tempo, ela conseguiu ver, ela falou, é o mesmo ser, e ele levou ela para algum lugar, mostrou as formas, e quem vê é quem está na minha frente. Então, ela tem essa percepção. Então, eu tenho as palavras que são ditas pela pessoa. E dentro disso, eu perguntei, eu falei, você é o mesmo ser que daquela vez falou que tinham pessoas que estavam atrás de você, é que a gente não pode falar nomes aqui na live, certo? Pessoas que estariam com, sei lá, navios ou submarinos. Ele falou assim, sim, entregamos algo como se entrega um controle remoto que não funciona para uma criança. É uma mensagem simbólica, Flávia. Então, é dessa forma. Foi avisado para mim lá atrás que seria de alta dificuldade no sentido de que a gente tem que ter um conhecimento consciente, esse banco de dados, por isso que a gente tem que ter muito estudo, estudar muita mitologia, muita coisa, porque essas imagens oníricas e essas mensagens elas vêm através dessas imagens, desses fatos, e a gente tem que decodificar, é como se fossem criptografadas, é como se a gente tivesse que ter uma tradução, uma interpretação, mas isso tem que ter um cuidado, então você tem que linkar com insights, linkar com sincronicidades, e às vezes eu ligo o computador, tem algum vídeo, e eu falo, nossa, por que esse vídeo? Vou, escuto, e ali tem uma frase que serve, que encaixa aqui. Você está entendendo como que é feito esse processo? Então, é através desse processo que eu trabalho. Então, essa informação que foi dada é muito interessante, porque foi como se um controle remoto que não funcionasse foi entregue, seriam esses DGs que vocês falam, essa coisa toda. Então, tem muita coisa que vai acontecer, mas que há um jogo também dentro, por trás disso tudo. Você... E nós estamos tentando descobrir alguma coisa. Você vê vultos? Vulto, não. Não vejo. Nunca viu? Não, já então, aquelas questões de... Porque foi assim, quando eu gritei independência, que eu soltei meus grilhões, que foram há anos atrás, que eu falei, não quero, aqui quem manda sou eu na minha casa, sou eu, não quero saber. Porque quando a gente acredita e crê em fantasmas, em vultos, em coisas sobrenaturais, aquilo existe, é real. Você acredita, é real. Então, a partir do momento que eu falei, não aceito mais nada, então começa a tudo mudar. Então, somente ela começa a sair da crença, você sai um pouco da crença e você se abre para a expansão, é diferente. Então, você vê e você sabe. Não é medo. Você está entendendo o que eu estou falando? É certeza. Sim. Você sabe. É que nem você sabe. E você vê que não há coincidências? Quando você falou de Manaus, a hora que a gente estava entrando, você vê como é que é? Então, quer dizer, eu tive contato, não contato, não foi meu amigo, não conhecia o Flávio, mas eu estive no lugar que ele esteve. E você vê que nem esse grupo que eu montei agora, que eu fui conheci o G, fui lá no Grilo Pensante, fiz a live lá com eles, a gente montou o grupo, a gente conversou com a Sheila que falou aqui. Então, por isso que são coisas... Eu também participava de lugares, eu ia em lugares que a Sheila foi em São Paulo, então você vê como essa conexão de pessoas, a gente está meio que interligado nisso tudo. Quando eu fui para Manaus, eu esqueci de contar isso aí num relato de um vídeo anterior. Na primeira noite na balsa, eu não tinha me alimentado nada, eu cheguei depois, a balsa partiu depois do almoço.
E aí não tinha refeição e tal. E eu fui na cozinha da balsa de madrugada e fiquei procurando coisas para me alimentar. Aí achei um pacotinho de trigo, pensei, vou fazer um mingau. Aí peguei trigo, açúcar e água da torneira, acendi o fogo e fiz o mingau, tudo na surdina, quietinho, pé por pé, de madrugada na cozinha. E comi aquele mingau e matei minha fome. No dia seguinte, o cozinheiro, alguém andou mexendo na cozinha, se eu pego, eu jogo no rio. Eu passei, cara, eu corri um risco, hein? Já pensou se o cozinheiro me pega lá na madrugada? Foi na ida eu corri esse risco e na volta, os caminhoneiros queriam me jogar no rio por conta de um. Bom, quem não assistiu, Mas é balsa da essa onde? Você estava indo para onde? live, inclusive, você que quiser saber dessa história, eu vou deixar no comentário fixado e na descrição essa live que eu conto essa história. E você também assiste depois, para você Sim. saber do roteiro, ok? É isso aí. Mas em Manaus tem muita coisa dentro da selva mesmo, quando você sobrevoa com aqueles aviãozinhos. Eu namorei um ativista lá, então, e aquelas. Você tem, como se diz, igarapé lá, você tem, no mesmo buraco ali, aquele igarapé, você tem água quente e água fria. Como que você explica isso? É. Isso a gente Eu, viveu na adolescência, e eu lembro, você pisa num lugar tá quente e o outro tá frio. eu presenciei, eu vi do meu lado, do ladinho da balsa, o encontro do Rio Negro e Solimões. A balsa passou bem na divisa assim, do Rio Negro e Solimões. É muito bonito. E aquela região cheia de jacaré, Eu vi os jacarés, à os bois. noite, isso. Aí você vai naquela canoinha, naquele barquinho, e quem está dirigindo, está navegando aquele barquinho é uma criança de 9 anos com remo na pontinha, eles sentam na pontinha. Gente, é impressionante, aqueles monte de jacaré. Então são coisas muito mirabolantes. Mas enquanto você crê, você vê que quando logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foram esses vultos, foram várias coisas, eu via nitidamente. Outros. Vultos. Então, mas aqui você tem essa questão dos antepassados, você tem toda uma questão ligada à cultura, e eles lidam muito naturalmente com isso, tá? Mas chegou uma hora que você fala, não, essa questão desse tipo de mediunidade, desse tipo de força, nós brasileiros todos temos. Mas a gente tem, eu falo, todo mundo tem, mas a gente tem uma força porque a gente acredita muito nisso. É. Olha o que disse a Eli. Nossa, que elogio, que bom, A sua obrigada. generosidade em democratizar teus saberes. Amei seu cabelo e sua coragem. Viva! Exato, assumi cabelo, parei de pintar. Se você ver, olhar uma foto de um ano e meio atrás, era um outro cabelo. Então é isso que a gente se transforma. Eu falei, chega, cansei desse negócio. Vamos Você pintou, cortar, tirar tudo a tinta. você pintou de Oi? branco. Você pintou de branco. Não, esse aqui é natural, não é pintura, não. Isso é original de fábrica. Você ouve vozes? Já foi acordada de manhã com a voz deles? Cristiane! Aí você levanta. Não, acordada, não, mas eu já consegui entender muita coisa. Como se diz, em sonhos, a gente lá atrás, há muito tempo atrás, eu tive um sonho muito maluquinho, que eram muitas portas, como aquelas portas do Monstros S.A., daquele desenho de criança da Disney. Ei. Muitas. Só que era uma motoneta que ela era altamente veloz. Eu gosto muito de velocidade, gente. Então era algo que eu pilotava aquilo com a mente. E aquilo subia e descia, eu tentava abrir essas portas e todas as portas estavam trancadas. Então aquilo foi o princípio, aquilo estava me mostrando que eu abriria muitas portas, tá? Então eu consigo ver. Quem vê muitas coisas é minha filha. Minha filha vê naturalmente, dirigindo, ela fala: "Nossa, vi o negócio, mandaram mensagem para você", mas isso ela faz parte, já ela nasceu no ano 2000, a mais nova no ano 2012, mas ela lida disso com uma forma natural, é como se fosse natural dela, tá?
E nisso eu recebo essas orientações. Então, todo esse meu caminho, onde eu estou aqui hoje, eu chegar aqui hoje, estar falando com você, reencontrar você depois de anos lá de Manaus, nós temos história pela nossa idade. Eu não sei a sua, mas eu estou com 50 anos. Então, eu tenho 29. que bom, olha lá. Não, meu cabelo já não engana mais. Então, aí, de toda essa caminhada, eu estou aqui hoje por causa de mensagens que foram me orientando a tudo isso. Então, lá atrás, teve um trabalho que uma cliente via com o arcturiano, tá? E ela falava de a gente se acalmar. Era um trabalho muito de meditação. Ela falava, ele está falando que a gente tem que fechar os olhos, entrar num quarto, uma câmara toda branca, sentar ali e se conectar com eles, que você vai sentir, e geralmente você sente um ar gélido, como se fosse um ar de neve quando está nevando. É que quem já esteve com a neve vai sentir isso. Então, ali, há 5 anos atrás, vamos preparar. Então, é em estado meditativo. Não é algo assim, apareceu e você vê. Então, tudo é mental. Essa conexão, gente, é mental. Tá? Essa conexão que a gente vai ter, que a gente está tendo, todo mundo pode ter se quiser, porque você tem uma parte sua em algum lugar. A gente precisa de nomes, de identificação. É um ser que tem orelhas de elfo, que pode ser, né, das Pleiades, ou ele é azul, ou ele tem isso, tem aquilo. Mas depende do que? Da sua origem cósmica. Nós somos poeira cósmica, somos poeira de estrela com pele e cabelo. Então, a gente tem um ponto da gente em todo esse cosmos, tá? Isso não é loucura, isso é tudo que eu falei. Agora, as pessoas querem ter contato, quer pegar o seu telefone, seu celular e ligar lá, fazer um zap com um cara lá que está na estrela lá, Bellatrix. Não é assim. Não é dessa forma. Você já viu o seu corpo? Você saiu do corpo e viu o seu corpo na cama e tal? Ficou intrigado? Eu fiz isso quando eu era adolescente. O que você pensou na hora? Pensou, será que eu bati as botas? Eu achei que, exato, eu tinha muitos desmaios. Meu sistema parasimpático, ele trava a certas horas. Então, eu comecei a ter isso na menarca. Com 12 anos, eu tive o primeiro desmaio, que todo mundo achou que eu estava doente, que tinha alguma coisa, e eu fiz vários exames. Então, é como se eu paralisasse, a visão vai ficando turva, continuo escutando, em 1 minuto. E 1 minuto eu volto. Eu nunca tive entendimento para isso. Hoje eu entendo que é um processo. É um processo do organismo. Eles estão falando muito dessa limpeza, por isso você tem que fazer essa limpeza, para que essa mudança do organismo aconteça. E tenho a última transcrição dessas conversas que eu coloquei, que tem alguma coisa com ar. Não sei o que é, que eu não passei não digitei as informações, eu gravo em áudio e não digitei. Mas tem alguma coisa com ar. Então, mas é que a gente não quer ser catástrofe, eu não penso como catástrofe, eu penso como transformação. Então, quem está preparado, quem já vem se preparando para tudo isso, por isso que o tempo urge, gente. É um processo que urge. Porque você vem se preparando para tudo isso, você consegue parar, você não entra em pânico, Flávio. Quando você vê uma informação, você traz alguém aqui e fica aquela coisa, aquelas pessoas ficam, né, excitadas, ficam nervosas. Se você tem essa concentração, você consegue analisar. Isso aqui tem fundamento. E nem eu citei alguns nomes, é que eu não lembro bem, todos os dias, gente, eu não consigo lembrar o nome das pessoas, mas que nem muita coisa que a Giselda Galvão falou, tem muito fundamento, que nem eu falei para você, o que o Jean Van fala, aquele outro professor é Cláudio? Cláudio? Rosieri? Sim, Rosier, Cláudio Rosier. Rosier. Então, tem muita coisa ali. Gente, tem muita coisa boa, mas assim, às vezes tem um ponto para você, um ponto para mim. Você junta com o que você tem, você junta com a sua experiência particular. E você tira daquilo. Você tira daquilo, pode concluir. Então, você tira daquilo as suas próprias conclusões e o que você tem que entender, onde você acreditar, porque as pessoas estão, eu vou para lá, vou para cá, estou perdida, corro para lá, corro para cá, eu acredito nesse, depois fala, não, isso é mentira, isso é fake. Então, como que você vai ter a razão? A razão está em você, o conhecimento está em você. Então, às vezes a gente segue, todo mundo segue aquilo ali, porque aquilo é famoso.
Flávio, não sei se você percebeu que muita gente que falava muita coisa começou a desfragmentar hoje no mundo dos YouTubers, nesse mundo que você vive, porque muita coisa que ela própria levava e acreditava, pelas informações que estão vindo agora, está começando a desacreditar e ela está entrando em pânico. Quando você não entra em pânico, você simplesmente rebobina a fita, transforma aquilo e já tem acesso a alguma outra coisa que vai fazer com que você não perca essa vontade. Entendi. Você se casou no Brasil e foi embora para o Japão ou se casou no Japão? Não, Depois, eu me casei no Brasil, isso. Eu vim com a minha filha, me casei no Brasil. Meu marido é brasileiro, ele não é japonês, isso. A minha descendência é da minha família. você sabe que antigamente tinha muito esse costume, não sei se é verdade ou é lenda. Diz que o povo procurava japonesa para casar para ir embora para o Japão. Tinha isso, falava que Seu tinha um marido não contato. casou com você? Não, as pessoas no Brasil procuravam descendências por causa do visto, porque aí é um visto legal. Aqui não tem como você entrar ilegal, não existe isso, né? Como aquele sonho Dream, né? O Dream americano, de você ir atravessar. Mas então teve um bug, mas isso foi um bug até anterior à minha geração, que eu vim aqui. Foi o começo daquele retorno, que eu falo retorno à origem. Muitos saíram daqui por causa do pós-guerra, que foi o caso dos meus avós. Meu avô foi para a Segunda Guerra. Então, foram para lá e teve esse retorno, essa busca. Hoje tinha muito brasileiro aqui, hoje a gente está com pouco, diminuiu bastante, a mão de obra aqui foi diversificada, porque eles precisam da mão de obra, mas eles interagem, as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, elas interagem muito bem com a tecnologia. É muito Você vê difícil. de 75 anos, ela mexe no computador. É difícil conseguir o visto? Não, tem que... Não, que nem o nosso o visto para passear agora está liberado. Para passear. Morar, só não, visto de trabalho, você tem que aqui, nem no nosso caso, é para descendentes de primeira geração. Só se casar com um japonês nato daqui, aí você teria o visto e você tem que adquirir esse visto para trabalho. Tá? Aqui tem vários tipos de visto, é muito difícil de explicar. Na época que você foi pedido em casamento, você não fez o teste, não, para saber se ele queria só ir para o Japão? Não, porque o decidir foi depois. O decidir vir para cá, a gente já estava 3 anos juntos. Seu marido queria ir para o Japão, saiu procurando japonesa para casar, viu? Você foi aquela. Então, mas aí ele olhou para minha cara e falou: ela não tem cara de japonesa? Não foi isso, não. Mas foi uma decisão da gente vir para cá. E não como só, que nem todo mundo via, que nem para trabalhar, juntar um dinheiro e voltar. Eu me estabeleci aqui, né? Eu tenho casa própria, então eu moro aqui, já tenho toda essa infraestrutura. Então eu me adaptei à cultura, porque eu acho que eu tinha que viver. Nada é por acaso. Vivi 20 e poucos anos no Brasil, na parte ocidental, que é a ação, que é essa energia toda, e vim para cá, para essa energia que é um pouco mais calma, para fazer essa integração. É bem isso, é bem... Nada é perdido, Flávio. E você Mas tem... hoje o assunto não é tão extraterrestre, então as pessoas não estão muito alvoroçadas, né? Você tem religião? Já teve no passado? Sim, eu estudei escola católica, me formei, né? Eu estudei colégio de freiras, eu fui católica, que nem eu falei, eu fiquei 1 ano no colegiado de Guardiões Robson Pinheiro, então eu estudei com ele trevas, toda essa parte de trevas, que é o que se fala, então eu tinha esses estudos dos livros e os encontros aqui no Japão, na parte da Ásia e Suíça. Fiquei 1 ano, espiritismo fiquei 3 anos, eu tenho essa minha amiga que é judia, que mora em Israel, então esse convívio, esse estudo das religiões, sempre eu tive muito interesse nisso, tá? Mas eu sempre fui muito questionadora. Então, eu sempre questionei muita coisa. E hoje eu falo que agora, de uns tempos para cá, que eu sei de tudo, não tem mais nada. Não que eu deixei de acreditar, isso tudo está dentro do inconsciente, toda essa história. A gente vem, que nem eu falei, 2000 anos de uma religião judaico-cristã, com simbologias, só que eu não vou mais parar, que nem há 2 anos, eu não tenho mais árvore de Natal, eu não comemoro, para que eu vou comemorar Natal?
Sim. Tirei árvore, tirei enfeite, todo mundo fala, ai, liga. Você vê que todo mundo vai na casa de todo mundo, sempre vem um problema à tona. Nessas reuniões, nessas questões, que não está ligado. As pessoas vão pela religião, vão por esse sentimento de união, de fraternidade, e sempre sai alguma coisa dali, porque aquilo está reprimido. Aquilo ali está guardado. Então, que nem essas analogias com a ficção, com os filmes, isso é real, gente, porque estava no inconsciente, isso está no que vai acontecer, porque o inconsciente ele tem tudo. Então, ele não existe presente, passado, futuro, está tudo escrito ali. Então, você tem previsões do futuro, sim. Você tem coisas dentro de você, mas que são relacionadas à sua história. Mas que tem um ponto do todo que serve para o todo. E isso que as pessoas têm que entender. Então, todo mundo tem dentro de si uma grande história. Você tem partes. Então, não é que você viaja no tempo, você entra numa máquina do tempo e você vai para o passado, e você modifica o passado, você vai para o futuro, efeito. Você são coisas, todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Dentro desse tempo, nesse vácuo desse tempo relativo, tudo está acontecendo junto. Sim. Você está entendendo? E parte de você. Eu mandei uma expressão redundante de um jeito clássico aqui. Caramba, eu falei já teve no passado. Óbvio que se eu tinha, se teve no passado. Pô, mandei uma bem legal aqui. Você sabe que quando eu mando expressões redundantes e vícios de linguagem excessivos e tudo mais, acende uma luz vermelha. Igual aquelas tem um tilt, sabe? E não sei se na sua faculdade de marketing você fez, você teve algum curso de, de articulação, de oratória, porque você manda bem, você é bem eloquente. Não que eu tive um curso em si, a gente tem que defender, né, o TCC, e quem defendeu meu TCC fui eu, tá? E num grupo, a gente era em grupo, nós fizemos todas as pesquisas, todo mundo junto, teve quem digitou, mas quem foi falar fui eu. E a minha experiência é assim, eu sempre, naquela época eu tinha muitas ideologias, era um pouco anarquista, sabe? E eu fui convidada pela Uni, eles queriam que eu representasse a faculdade, fosse lá disputar eleições na Uni e tal. Só que o meu foco ali não era acordar sábado, 5 horas da manhã, pegar 2, 3 ônibus para ir para o Butantã, para ir para a Uni em reuniões, eu queria mais festa, rock and roll, sexta, sábado, então não estava nessa vibe. Mas, que nem eu falei para você, eu tenho essa questão meio que ativista dentro do meu processo, isso é natural. Olha a pergunta da Glaucione: como se revela a inconsciência técnica prática? Então, o inconsciente, ele se revela, que nem você falou, em atos falhos, em nomes que a gente troca, em lapsos, isso tudo é inconsciente, ele é autônomo, tá? E você, através da terapia, você começa a olhar para essa parte de você, e o princípio básico do inconsciente são sonhos, gente. Os sonhos são uma caixa de muita informação. E ele diz respeito ao que você tem que ver. Ele tem um fator compensatório que chama, é um fator de equilíbrio. Então, ele vai trazer tudo. O teu inconsciente traz tudo aquilo que você tem que ter equilíbrio no consciente. Então, ele vai te trazer o que você tem que ter equilíbrio. Então, o que você está escondendo de você e o que você não quer olhar para você, ele vai te trazer de uma forma figurada. Por isso, dragões, cobras, reis, Merlin, magos, tudo isso está dentro da mitologia. Deuses. Você pode conversar com Deus no sonho, você está lá batendo papo com Apolo, tem que tentar entender o que é aquilo que ele está querendo transmitir para você. Aí que está a tradução, que é um pouco mais complicada, precisa de um bom entendimento intelectual e de aprendizagem. Diante do despertar, faz sentido levar os filhos para o quê? O que o ensino matemático? O que é isso, Flávio? É aprisionador. Deve ser alguma falha na digitação. Você falava sobre levar os filhos na escola. Deve ser isso. Diante do despertar faz sentido. Que é dogmático. É que aqui, gente, ó,
tá? No Brasil, levar os filhos para a escola, ela é fundamental. Reformulou a pergunta, olha aí. Que aí manda os filhos para a escola, ainda faz sentido para você, mas todo mundo tem que ir para a escola. É que você relatou que teve um momento aí das suas experiências que você levava os filhos para a escola, alguma coisa estava acontecendo, teve Não, eu quis dizer não como uma experiência. Por exemplo, você está indo para a escola ou você tem uma reunião com a professora, acontece alguma coisa, então você tem que refletir, questionar o porquê que isso está acontecendo e para que finalidade, ou mesmo dentro de uma discussão no seu relacionamento com seu marido. Então, quando você começa a colocar essa reflexão e esse questionamento pessoal, não é que a culpa é do fulano, do ciclano, eu sou a vítima. Tudo que você questionar, isso aconteceu comigo, eu tive uma decepção com uma amiga minha me decepcionou. Por quê? O que isso quer me ensinar? Não porque ela seja ruim, má, ela teve inveja, não. Você olha para você questiona para você uma coisa que aconteceu, uma situação que aconteceu com seu filho, alguma coisa ali tem para mostrar, além da dificuldade, do obstáculo, ou do medo, ou do que você sentiu, né? Às vezes, na hora, no calor das emoções, a gente vai defender, é óbvio, você tem que fazer. Gente, a gente não nega o sentimento, a gente tem que tentar entender. Depois que você passou aquilo, deu 10 minutos, respira. Aí você tenta entender o que aquilo veio te ensinar. Isso é uma premissa, porque isso aí muda muita coisa. Tá, eu tropecei o dedão do pé, por que eu tinha que tropeçar? Às vezes eu tropecei o dedão do pé, parei, xinguei, e através daquilo aconteceu alguma coisa que uma pessoa veio, trouxe alguma coisa que me ajudou naquela dor, e de repente daquilo surgiu uma parceria. Gente, tem muita coisa, infinitas possibilidades, mas que dentro do seu mundo, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você pode tirar tanta informação. É isso que eu quero falar para as pessoas. Isso que é estar presente. Entendeu? É você respirar e entender tudo o que te acontece. Você encontra a lâmpada de Aladim, esfrega e o mago diz: olha, você tem um desejo, apenas um desejo para ser cumprido. E eu vou aqui sugerir o desejo, porque eu estou com pressa. Seguinte, você tem um dia inteiro no passado para voltar e dar um recado para você mesma. Você daria muitos alertas para você mesma ou não mudaria nada? Não, eu acho que eu não mudaria. Você voltaria. Não, eu voltaria para a minha época de estudante e falar, leia mais. Porque aí hoje você não precisa, você pode dormir, você poderia dormir mais hoje no seu tempo, porque o tempo que eu uso para ler, eu leio 1000 páginas por semana, mais ou menos. Então eu falo, leia mais aqui, porque você já ia colocar aqui, ó, o banco de dados, já ia estar preenchido. Só sobre leitura você ia avisar? Não, eu faria. Flávia, eu faria exatamente o que eu fiz. Eu sou a pessoa que eu falei, eu tive tudo foi experiencial, é empírico na minha vida. Todas essas transformações, essa liberdade de religiões, essa transformação, esse estudo, essa volta para o intelecto. O que é isso? Isso é energia, é a energia do ânimo, é a energia masculina. Então, eu vivi a energia feminina, eu consegui trazer. Tive todo esse processo de que a gente fala, ai, noite escura, depressão, brigas, babá. Eu sou a pessoa que eu me separei e voltei, retornei com o meu marido, com o meu ex-marido. Então, são situações, a gente passa, a gente tem que aprender a viver sozinho, a ser independente, a crescer. Então, são processos, por isso que eu falo, eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Aliás, poderia ter badalado mais, ó. Naquele tempo. A sua regra te trouxe até aqui. Exatamente. E graças a tudo, essa aceitação, e graças a todas as coisas que falharam, ou todas as coisas que foram difíceis, isso eu sempre tive. E nunca neguei meu lado sombra, esse jeito de ser, esse ímpeto, esse de falar a verdade, falar o que pensa, sabe aquela coisa? Então, isso eu sempre tive orgulho disso de mim. Pode ser incômodo para algumas pessoas, era. Hoje eu tenho um outro comportamento. Hoje o meu comportamento é mais reflexivo, mas naquela época da juventude era toma lá da cá e não demorava muito. Então, mas eu não precisava de uma máscara, eu preciso ser boazinha,
eu preciso ser aquela pessoa assim para interagir. Não, era assim, eu interagia se tudo corresse bem, bem, se não corresse bem, dane-se. Então, Eu daria, eu vivi a vida assim, né? eu daria um aviso para mim mesmo para nunca vender o Fusca 81 que eu tive. Que arrependimento. Podia Que estar com esse podia estar com essa relíquia, foi exato. E um ele amor conta história, verdadeiro. Conta um história. amor verdadeiro, mas e as histórias que aconteceram lá dentro? Ah, são as Fusca principais. 81, saudade daquele Fusca. Hoje eu tenho um vermelhinho aqui. O meu era um verde musgo, mas esse aqui Mas é. é isso. Então, essa simbologia, você vê, Flávio, as coisas que a gente tem, que a gente guarda, eu tenho alguns objetos porque eu utilizo isso dentro da terapia, são, né, são objetos que são símbolos, eles carregam. Que nem você tem algo que é um amuleto, porque você carrega ele de energia para que ele sirva como um amuleto. Tem a Kombi também. Olá, Kombi. Você Então, acha eu que é. fui. Sim, pode Ó, falar. Pode não, falar é que depois. eu ia falar que eu fui no dia 1º no templo budista para comprar o amuleto, porque esse é o ano da serpente de madeira e Travou. energia feminina. Nós vamos viver essa energia. Energia feminina é aquela energia acolhedora, aquela energia que nutre, aquela coisa toda que é ligada à intuição, ao lado oculto, a conversa com a lua, a questão da lua. Mas você tem que ver que tem as duas polaridades, essa energia, tanto a energia feminina como a masculina. Será que, às vezes, Tá? eu fico pensando, será que tem mesmo? Eu penso o seguinte, que seria a energia humana. Eu acho que não tem separação, não. Será que tem? Não, exato. A gente separa. Então quando a gente chega nessa fase que a gente une essa energia da ação, que é que nem você teve esse ímpeto, essa ação, a gente parte, essa coragem que no o lutador. Você não vê a mulher quando ela fala que está de TPM? Eu até estava conversando com a minha cliente, ela está de TPM, ela vira um espartano. Ela tem a força de um guerreiro celta. Da onde que vem isso? Essa energia Yang. Então você entende que a gente tem que acoplar essas duas coisas e você fica um ser muito mais poderoso? Aí que está o poder. Porque você põe a ação, o guerreiro, você põe o seu espartano junto com o acolhedor, junto com o que nutre, junto com o que fala, conversa com o céu, com a terra, com a lua, com tudo isso que interliga, que ouve essa intuição. Mas para o homem, esse processo da mulher é mais fácil, começa um pouquinho anterior, de acordo com pesquisas de pesquisadores cientistas, tá? Que nem Yang, os outros psicólogos. Eu não estou falando isso de boca para fora, tá? Nas obras completas. Mas se você pegar o homem, ele é mais difícil para o homem. O homem ele tem essa dificuldade de encarar essa energia feminina. Porque depois dos 45 para os 50, então você deixa de ter aquele impulso desbravador, tem que trabalhar, tem que fazer isso, conquistar, bababá, casar, bababá, e você começa a ficar mais esse lado acolhedor. E quantos casos não acontece da mulher depois dos 40 e pouco, ela fala, não, agora eu vou montar uma loja. Eu só fazia bolo para meus filhos, agora eu vou vender bolo, abrir uma doceria e o marido vai entregar os doces. Não tem muito disso? Então, é você unir essas energias e trabalhar em conjunto. E ali eles prosperam, sabe? A coisa vai. Então, é união, é você ser esse todo, é isso que eu estou falando. Você vê Entendi. essa paz, essa calma que você tem hoje, nessa ação que você teve com o seu canal, esse trabalho que você fez, que ele veio, você encarou essa mudança, você veio do rádio, então tudo isso vai juntando, toda a sua experiência está contida aqui onde você está hoje, como a Entendi. minha, entendeu? Considero que talvez exista isso que você falou aí, em questões da experiência humana segundo as percepções limitadas dos cinco sentidos, porque o espírito, Exato. a consciência no eu maior, ela não tem distinção. Acho que é uma coisa Não, só, é em uma coisa termos de só. gênero. Então, Isso, e não estamos falando de gênero, gente, gênero sim, sexual, exato, a gente está falando aqui tá bom. de força, Certo, tá? Certo? Tem mais certo. alguma coisa? Vamos encerrar? Como é que você está? Está quase na hora. Eu ia te fazer só mais uma pergunta, se Pode possível. fazer. O que você acha que acontece quando nós partimos desse mundo? Naquele grande dia em que nós vamos nos despedir desse corpo da matéria? Ótima pergunta. Então, eu falo do ímpeto desse jeito de ser porque eu nunca tive medo da morte. Todas as pessoas que são mais assim, extrovertidas, são mais jogadas para tudo isso.
Quando você tem um medo, você vai fazer com que isso tudo, que é o grande dilema da humanidade, é o medo do desconhecido, da morte. Então, você vai trazer, você vai carregar com você. Eu não penso que a gente fique, que a gente tenha que nem em paraíso e inferno. Isso são dogmas, são temas, são coisas da religião, tá? Ou que essa questão, eu acreditei muito tempo, quando eu estudei o espiritismo, fui espírita, eu acreditei muito tempo nessas cidadelas, nessas questões, e eu perguntei para um desses esses seres, esses fractais meus que respondem a muitas questões, da questão daquelas pessoas que partem por vontade própria, e é vontade própria, a gente estuda isso muito na constelação, a gente tem que respeitar, cada um tem o direito de fazer o que quiser, a gente não pode interferir. Então, é um respeito com o ser humano, é um respeito pelo que ele está vivendo, a gente ajuda até o ponto que ele quer ser ajudado ou que ele peça ajuda. Então, tudo isso desfigurou, tá? Como muita gente está falando agora da questão de cair por baixo a reencarnação, vidas passadas. Eu não acredito em vidas passadas, eu acredito que a gente vive tudo ao mesmo tempo hoje, nesse tempo, nesse cosmos. Então, quando a gente vai, eu acho que se você quer se reintegrar à sua essência, você consegue se reintegrar à sua essência. Então, eu acredito muito nisso. Não do bem, do mal, do que eu vou ser castigado ou não. Eu acho que quando você, hoje, presente, eu sei que hoje, depois disso, eu tenho essa convicção e eu quero e eu vou fazer com que isso aconteça, de que eu me integre. Eu não preciso ficar voltando, eu não preciso mais dessa cíclica, sabe? Desse retorno à origem. Sim. Então, é o que eu acredito. Mas o que eu acredito não é verdade para você, ou pode não ser verdade para outra pessoa. Então, cada um vai ter a sua verdade. Então, você tem que sair do medo, gente. Sair do medo. Entender que tudo é uma transformação. Tá? Uma metáfora é como uma onda no mar. Os budistas falam muito disso, tá? É a mesma água. Ela se forma, ela vem, ela bate, ela quebra e ela retorna ao mar. Da mesma origem que ela surgiu, ela volta. Então tá aí o meu pensamento e no que eu acredito. Então vamos fazer tudo que a gente pode enquanto a gente está aqui, porque isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é maravilhoso, é onde a gente está, é onde deveríamos estar, onde é o lugar certo. E tudo está ali, tudo já está programado e é só se jogar, deixar fluir, limpar a sujeira, fazer uma faxina, botar uma roupinha limpinha, cheirosa, andar descalço. É a simplicidade. A chave está no simples, nas coisas sutis, nas pequenas mudanças. Considerações finais. Muito obrigado pela sua participação e se despeça do pessoal. Eu que agradeço essa oportunidade. Flávio, não sei se isso vai, mas toda essa minha loucura, que nem você falou, eu falo bastante, eu deixo partir. Vamos ver o que vai dar. Espero que cada um, se eu ajudar uma pessoa, que uma pessoa hoje consiga refletir e se transformar, eu estou satisfeita, eu sou grata. Não há necessidade de muito, mas o pouco da energia, o pouco que vocês puderem conseguirem trazer para vocês daquilo tudo que eu falei, um pouquinho que seja, isso vai ser muito bom para mim e vai contribuir muito para toda essa egrégora, toda essa energia que a gente está formando, toda essa união, essa conexão, para que isso aconteça, para que esse novo venha. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom descanso para vocês. Um abraço, foi muito bom estar aqui, Flávio. Eu agradeço você, esse reencontro, eu fico muito feliz. E é